Olá, hoje nós vamos aprender o incompleto. Vimos anteriormente, os dois últimos vídeos, sobre o completo, aquela ideia da ação concluída, acabada. O incompleto, alguns falam imperfeito, é quando a ação não foi acabada, não foi concluída, a ação está em vias de execução. É o incompleto. Há algo interessante quando nós nos deparamos com um dos nomes divinos, o Yahvé, ali em Êxodo. Ele aparece como o verbo ser. Quando Moisés pergunta: quem é, Senhor, para que eu vá e diga para que Faraó deixe ir meu povo? E aí Deus mostra-se a Moisés e diz: vai e diga que eu sou, te enviou. O verbo é um verbo ser numa forma primitiva, o eu sou. E se eu fosse perguntar, esse verbo Deus, o Yahvé, está no completo ou no incompleto? A resposta é uma forma primitiva do verbo incompleto. E aí dá para nós entendermos o porquê o Yahvé estaria na forma incompleta. Porque ele não deixou de ser ainda. É aquele que foi, que é e que será. Ou seja, é o ser que continua sendo. Então, vamos dizer assim, Deus é incompleto. Não. O verbo, o eu sou, que é incompleto não no sentido de não ter a completude, mas a forma, o modo de verbal é o incompleto. E temos muitos outros casos de incompleto na Bíblia. Às vezes nós vemos muito o incompleto sendo traduzido como o futuro. Se fôssemos falar de matar, ele matará. Nós mataremos. Mas nem sempre o incompleto vai para o futuro na tradução, porque é uma ação continuada. Ele pode ter várias outras formas. Por exemplo, temos em Gênesis, capítulo 2, o verso 6, assim: um vapor subia. Ou seja, não está aí um vapor subirá, como sendo futuro, certo? Na nossa tradução. Mas um vapor subia. Ou seja, o incompleto está traduzido aqui como o nosso pretérito perfeito. Um vapor subia. Em Gênesis ainda, no capítulo 28, o verso 16, o finalzinho, tem a seguinte pergunta: que buscas? Que buscas? É o nosso presente do indicativo. Que buscas? O que estás a buscar? É algo incompleto. Por quê? Não é algo que acabou, que concluiu, mas que tem ainda um andamento e pode ter essa tradução. Que buscas? Que estás a procurar? Outro exemplo de incompleto, em Êxodo, capítulo 23, o verso, uma partezinha já final do verso 8, diz assim: o presente, ou a dádiva, cega. Em algumas versões está assim: o suborno, cega. É o incompleto traduzido pelo nosso presente do indicativo. O presente, ou a dádiva, ou o suborno, cega. Não é cegará, mas cega, porque é uma ação contínua no próprio presente.
O suborno está cegando, ele cega. Está entendendo? Então é uma ação continuada no próprio presente. Então a ideia do incompleto no hebraico, ela é muito abrangente, pode vir com traduções no nosso português de várias formas, como eu apontei aqui. Mas a ideia sempre é a mesma, é de uma ação ainda não acabada, não concluída, ok? Olha só, temos aqui o nosso quadro para que nós possamos nos deleitar um pouquinho com ele. Vocês estão já um pouco familiarizados com esse quadro. Esse é o nosso calo, é voz ativa simples, é o calo, ativa simples. O sujeito pratica uma ação de uma forma normal, de forma simples. Porém, nós estamos aqui com o nosso incompleto. Já vimos o calo no completo e agora no incompleto. A raiz continua a mesma. A raiz é o catalo, é o nosso verbo paradigma. Certo? E ele aparece aqui na terceira pessoa masculino singular. Olha aqui a raiz, que nós já vimos lá no completo, aparece também essa raiz. Só que lá era o catalo. Ele matou. Aqui, ele matará. Certo? Nós vamos traduzir assim para simplificar. Mas, como os exemplos que eu dei aqui, pode haver várias nuances dentro do incompleto, várias formas de traduzir para trazer a ideia correta de algo que está ainda em execução, que não foi concluído. Mas aqui, nesse quadro, nós vamos trabalhar um matar sempre como sendo uma ação futura. Então, aqui, ele matará, ela matará. Tu matarás para o masculino e tu matarás para o feminino. Aqui, a primeira pessoa do singular, eu matarei. Aqui, a terceira pessoa do plural, certo? Eles matarão, ou elas matarão. Aqui, vós matareis, e vós também matareis, no caso é o feminino. Interessante que essas duas formas são idênticas, tá vendo? Tanto a da terceira feminino plural, como a segunda feminino plural. A forma são idênticas. Você poderia perguntar, como nós vamos saber se é a segunda pessoa ou se é a terceira pessoa? O contexto é que vai fazer a diferença, tá? Aqui nós temos a primeira pessoa, então, do plural, certo? Nós mataremos. Então, esse é o quadro da ativa simples do incompleto do verbo matar, catá-lo. É claro, se formos colocar outra raiz de verbo, também é simples. Nós substituiríamos a raiz por outra, como nós fizemos lá na aula anterior. Colocamos o chamar, o verbo guardar, certo? E aí, bastaria substituir a raiz e conservar os prefixos e as vogais ou chevás presentes. Presta atenção que no completo de calo nós só temos sufixos. Já no incompleto, o que aparece muito é o nosso prefixo. Olha, a raiz começa aqui, de catalo. Então, ó,
tem um prefixo aqui, olha, tudo isso prefixo, correto? Ó. Então, o prefixo aparece no incompleto de cal. É bem característico, tá? E nós trouxemos aqui uma frase que muda a raiz, que nós estamos trabalhando aqui, catá-lo, que é matar, ou matou, que é a terceira pessoa. Aqui, olha só, a tradução, o Senhor julga os justos. A primeira palavra é um verbo. Julga o Senhor os justos. O et, acusativo de direção, os justos. O rei patadagueche e a palavra justo no plural, com o sufixo im, aqui no plural. Mas o que nos interessa é essa palavrinha aqui. Ela tem como raiz o verbo julgar, ou julgou, melhor dizendo. Percebam que é a segunda pessoa, masculino singular. Por que é a segunda pessoa? Veja bem. Qual a diferença desculpa, eu falei segunda, terceira pessoa, é claro. Terceira pessoa masculino singular. Veja qual a diferença desse verbo para esse verbo. Está só na raiz, porque o restante permanece. Aqui eu tenho um catálogo. Eu tenho caf, tenho o tete e o lamet. Aqui não, eu tenho o shin, o p e o tete. Correto? Porque é outra raiz verbal. Aqui é matar. Aqui é julgar. Porém, as vogais, o prefixo, a semivogal, o shevá, permanece igual. Ó, aqui nós temos o iud e o irik. Iud e irik. Shevá, shevá. O rolen e o rolen. O que mudou na realidade foi só o tema, só a raiz do verbo, correto? Então, os justos, melhor, o Senhor julga os justos. E é uma tradução, correto? Mas você poderia usar a expressão o Senhor julgará os justos, porque nós estamos falando de quê? Do incompleto. Então pode ser o Senhor julgará os justos ou o Senhor julga os justos. A ideia é sempre pensar que no hebraico a ideia, o tempo é menos importante. Quando fala-se o Senhor julga, não está se pensando, está julgando agora. Ou se fala o Senhor julgará, não está querendo dizer que vai fazer isso no futuro. Mas o incompleto traz a ideia, tanto julga os justos ou julgará os justos, a ideia de que não concluiu ainda, certo? A ação. Ela está acontecendo ou vai acontecer ainda, correto? Então, essa nuance do verbo hebraico, saber que a ênfase do verbo não está no tempo, a ênfase do verbo está no modo como a ação é efetuada. Se é de uma forma intensiva, como nós vimos o piel, né? Se é alguma forma reflexiva ou causativa, ou seja, de que maneira está acontecendo. Ou se a ação foi concluída, acabada, então aí é completo, ou se a ação ainda está em via de execução ou ainda vai acontecer, que é o nosso incompleto, correto? E, é claro, outro ponto importante, esse nosso incompleto, a forma, ele sai do infinitivo,
certo? Ele deriva-se do infinitivo, que é bem diferente do nosso infinitivo, nosso português, ok? Temos outras coisas importantes no verbo. Temos os verbos fracos, que estão presentes em guturais, certo? Temos verbos que têm as consoantes repetidas. Temos verbos como os nossos, que nós poderíamos falar irregulares, mas o que estamos vendo aqui é um mais simples, a forma mais básica para se ter uma breve noção de um verbo. Então, quando você olhar uma palavra, certo? E não conseguir achá-la no dicionário, ela pode realmente ser um verbo. E aí você tem que identificar, então, a raiz e ver se tem prefixo, se tem sufixo, qual a pessoa, se é completo, se é ativa simples, passiva simples, intensiva, enfim, qual dessas formas verbais que está se tratando para ver a melhor tradução, correto? É isso aí.